Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o chamado do Cristo não pode ser rejeitado nunca. E nós já temos feito isso já há séculos, há milênios. Então, quando Ele nos chama ao serviço, hoje, nós agradecemos. Que bom que lembrou da gente. A nossa fala de hoje, ela é resultado de algumas reflexões que temos feito nos últimos dias sobre um problema muito interessante. Foi uma recomendação que o Cristo nos fez, mas que nós sabemos de cor essa recomendação, mas geralmente a gente não liga muito para ela. Há pouco eu estava na casa de Francisco de Assis e também fazíamos uma fala lá e comentávamos que muitas vezes nós, ao estudarmos os textos do Evangelho, estudarmos a obra de Kardec, já que somos espíritas, nós geralmente passamos por cima daquilo que estamos estudando simplesmente porque nós não queremos saber. E eu sempre dou o exemplo. Se perguntar para cada um aqui se você é rico, você vai dizer, não sou. Mas se perguntar para alguém que mora lá na periferia, que não tem quase nada do que você já tem, e disser assim, aquela pessoa é rica, ela vai olhar para você e vai dizer, você disse que não, quem não tem o que você tem diz que você é, e afinal de contas, é ou não é? Nós dizemos que não somos porque o nosso padrão é maior. E se estamos trabalhando, nos esforçando, economizando, buscando um carro melhor, uma casa melhor, coisas melhores, é porque nós queremos ter essas coisas. As coisas que as pessoas que nós chamamos de ricos têm. Então eu sou rico. Não sou como eu queria ser, mas sou. Então por que a gente se incomoda tanto com isso? Que diz, não sou. É porque nós aprendemos ancestralmente que rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu não quero ser rico. De jeito nenhum, porque eu não vou para o céu. Qualquer coisa que faça referência a isso, eu passo por cima. Eu não paro para refletir que sou rico. Materialmente falando, sou rico. Para a maioria da população, eu sou mais rico que eles. E eu vou para o reino dos céus. E por que eu vou para o reino dos céus? Porque Jesus me deu todas as dicas necessárias para isso. Só depende de mim pôr em prática. Só que isso dá trabalho, dói, não é fácil. Quem diz que é fácil, não tem noção do que está falando. Não é fácil, mas é possível. Pensando nisso, bolei essa nossa fala com o seguinte tema: como amar os vossos inimigos. Já ouviram isso? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue. Todo mundo já ouviu isso, né? Então todo mundo sabe disso. Você ama os seus inimigos? Se Jesus disse que tinha que amar, por que não ama? Já parou para pensar? Geralmente não, a gente não quer pensar nisso. Por um motivo muito simples. É que você vai rodar, vai tentar de todas as formas ir para o inimigo e vai sempre parar em você. E você vai ver, e ao final da nossa fala, que amar os inimigos, na verdade, é amar-se. Pois bem, amai os vossos inimigos. Nós temos aí 3 coisas centrais: amar, você e os inimigos. Pergunta: quem são os inimigos? Bom, numa análise muito literal, os não amigos. Correto? São aqueles que não são amigos. Isso é bem literal na nossa língua, porque em outros idiomas provavelmente as traduções serão diferentes. Mas como estamos no Brasil e falamos português, vamos manter assim. Inimigos são os não amigos. Isso não ajuda muito. Porque se eu levar desse jeito, quantos amigos eu tenho? Os que não são amigos, então são inimigos. Será que Jesus estava falando desse jeito? Amai os vossos inimigos, então está falando de todo o resto?
Bom, essa é uma análise muito superficial, muito simplista. Nós precisamos aprofundá-la. Numa análise mais psicológica, nós teríamos o seguinte: inimigos, 2 tipos. Aqueles que eu considero inimigos, eu considero. Ele é? Não. Eu acho que ele é. E aqueles que olham para mim e dizem: Enzio, você é meu inimigo. Correto? Uma pergunta muito simples. Todo mundo aqui tem esses 2 tipos. Consegue identificar? Pessoas que você não gosta, não são seus amigos, são inimigos seus. E pessoas que olham para você e chamam você de inimigo. Acho que todo mundo tem, né? Nesse mundo de provas e expiações, com um monte de opinião diferente, eu acho que nós vamos ter. Pois bem, quando Jesus dizia: amai os vossos inimigos, ele estava falando de qual grupo? Dos que não gostam de você ou dos que você não gosta? Para nós espíritas a resposta é fácil. E por que é fácil? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que ele trata especificamente desse tema, capítulo 12. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Pois bem, amai os vossos inimigos. Eu posso observar literalmente: amai os vossos, os seus. O Israel, se ele não gostar de mim, eu serei um inimigo dele. Correto? Se eu não gosto dele, sou eu que sou inimigo. Ou melhor, ele é meu inimigo. Entenderam a lógica da coisa? Geralmente, quando a gente fala do inimigo, a gente sempre se remete ao outro, a um terceiro, a quem está fora. Por óbvio que Jesus e Kardec, quando trata do tema, trata dos dois. Trata dos dois. Kardec, no capítulo 12, trata das 2 situações. Tanto e como eu tenho que lidar com as pessoas que não gostam de mim, aqueles que olham para mim e dizem que eu sou inimigo deles, mas principalmente como eu devo lidar com aqueles que eu considero inimigos. Porque são estes que nós temos que dar completa e total atenção. A ponto que numa das parábolas do Cristo, né, quando ele trata da parábola, ele dá um ensinamento no final, dizendo: vai e faze as pazes com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Israel, você é meu inimigo. O que é que Jesus está dizendo? Enzio, vai e faze as pazes com Israel enquanto estás com ele a caminho. Mas espera aí. Quantos inimigos vocês têm? Não vamos contar aqui, né? Porque, mas acredito que a maioria vai dizer assim: eu não tenho inimigos. Desses que você está falando, eu não tenho, não. Não tenho, não. Agora, do outro tem uma pá aí que dá para juntar uma galera. Né? Dá para juntar uma galera. Se brincar, se trouxer o Grêmio para jogar aqui, dá para encher o estádio com mais torcida do outro lado que do Grêmio. Os meus inimigos, quer dizer, meus não, são inimigos que não gostam de mim. O que você pode fazer com eles? Sabe o que Jesus disse? Ore. Ore por eles. Só. Ah, mas eles vão me agredir. Problema deles. Ah, eles vão me perseguir. Problema deles. Cada um não responde pelo que faz? Você não responde pelo que ele faz. Salvo se você é o responsável. Se ele te odeia porque você destruiu a vida dele, você é corresponsável pelo que ele faz.
A lei não dispensa isso. Nós não vamos tratar desse caso hoje. Até porque no próprio capítulo tem lá um tópico que é inimigos desencarnados. Tá certo? Inimigos desencarnados. Aí tem que levar em consideração sempre as duas situações. O seu inimigo que desencarnou e está do outro lado, e você deu graças a Deus quando aquele trem passou por cima dele. Tá certo? Quando o assaltante entrou na casa dele, roubou tudo e deu um tiro nele, você deu graças a Deus. E a gente dizer que a gente não fica feliz que não acontece isso é hipocrisia. Somos humanos. Lá no fundinho dá aquele gostinho de chocolate, a última pedacinho da barra de chocolate, lá no final. Somos humanos. Deus sabe disso. Ainda, pelo menos nós não exteriorizamos mais. Nós não soltamos fogos na frente da casa. Nós não fazemos um baile, porque há 500 anos nós fazíamos. Tá certo? Melhorou? Muito. Mas lá dentro ainda tem. Não podemos ser hipócritas. Tá certo? Eu tenho que levar em consideração essas duas situações, para que eu chegue de fato a um terceiro grupo de inimigos, que esse é que eu não ligo para eles e porque ele vai tratar mais para o final. Tá certo? Nós vamos tratar eles mais para o final. Bem, a pergunta é, como é que eu faço para amar os meus inimigos, os que eu não gosto? Porque a recomendação do Cristo é essa: ama os teus inimigos. Como? Jesus é doido? Como é que eu vou amar? Eu não gosto do cara. Kardec faz uma análise maravilhosa. Ele diz, olha, é muito louco pensar que a gente vai dedicar o mesmo carinho e afeto para um inimigo, aquele que a gente dedica para um amigo. E aí ele diz, o que Jesus está dizendo é que eu não devo revidar, eu não devo agir como ele. Tá, tudo bem, isso nós sabemos, todo mundo aqui já leu. Como está no capítulo 12, sempre cai na hora que eu abro para fazer o evangelho lá, cai esse capítulo. Já está até viciado. E você não sabe por quê. Na prática, como é que a gente faz isso? E a minha proposta hoje é que, em rápidas palavras, ensinar vocês. Como é que você começa a fazer? Tá certo? Ok? Vamos lá? Para isso eu vou contar a história de um personagem, de uma pessoa muito, muito, muito conhecida. Tá certo? Alguns de vocês talvez o conheçam. E quando eu disser o nome da pessoa, quem conhecer só levanta a mão e fica quieto. Porque a maioria aqui eu acredito que não conhece. Eu não o conhecia. Eu vim conhecê-lo há uns 2 meses. Que aí foi quando eu pensei nesse nosso estudo aqui. E posso dizer, sem nenhum problema, foi sugestão da espiritualidade. Porque depois de eu ter tido alguns contatos com essa pessoa, os amigos espirituais me fizeram algumas perguntas para eu refletir sobre isso. E disso nasceu esse nosso bate-papo. Esse camarada, o nome dele é Dominique Toretto. Quem conhece? Segura aí. Como é seu nome? Douglas. Além do Douglas, mais alguém conhece o Dominique Toretto? Eu, nos últimos 2 meses, eu passei horas muito agradáveis com Dominique Toretto. Dom, todo mundo conhece por Dom. Cara invejável. Todos nós do sexo masculino gostaríamos de ser como Dom. Alto, bonito. Bom, quem não gosta, quem preserva muito a sua cabeleira não ia gostar porque ele não usa cabelo. Mas perfil físico, né? Alto, musculoso, bonito, né? As mulheres, né? Tal. E nos últimos 2 meses eu passei horas muito agradáveis com o Dominique Toretto, o Dom. Né? Em 2001, Dom conheceu um outro rapaz, também gente muito boa, chamado Brian, né? E eles formaram uma amizade muito interessante. Por que Dominique Toretto me chamou a atenção? Por que eu passei a gostar tanto de Dominique Toretto? Você gosta dele? Vamos lá. Mas tem hora que a gente fica lá, né? Vai conseguir. E a gente fica torcendo para que ele consiga aquilo que ele está almejando. Por quê? Porque eu desconheço, na vida real, aqui, no mundo em que eu estou vivendo aqui, alguém que seja tão dedicado à sua família. Tá vendo? Tão dedicado à sua família. E a família do Dom
é um exemplo preciso. Sabe aquele que tem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre família? No Livro dos Espíritos? Sobre família espiritual. Eu não estou falando de família dos espíritos. Família espiritual. Por exemplo, eu, Israel, as filhas, né? Somos de uma mesma família. E eu nasci no Rio Grande do Norte, ele aqui no Paraná, mas hoje somos irmãos. Mexa com Israel, com as meninas, para ver uma coisa. Você vai arrumar um problema com esse baixinho. Família. E todas as horas que eu tive junto com o Dom, conversando com ele, né, ele me dava aulas de como cuidar da minha família. Inclusive essa, que não é do sangue, é do espírito, que prova que reencarnação existe. Porque laços de afetos como esses não são de agora. E não são feitos durante décadas e séculos de convivência, que por questões de aprendizado nascemos distantes. Pois é, Dom me fez pensar nisso, no valor da família. Alguém que faz o que for preciso para defender sua família. Inclusive o Brian, quando ele conheceu, o Brian era da polícia, né? E aí ele estava investigando alguns crimes que estavam acontecendo ali onde o Dominique morava, e ele, desconfiando que o Dominique estava envolvido, que o Dom estava envolvido, começou a se aproximar da irmã do Dom, Mia. E começou ali, e realmente rolou um afeto, um carinho entre os dois, né? Até que realmente o Brian descobriu que o Dom era o bandido. O Dom roubava cargas. O Dom era um criminoso. Sabe o que é mais estranho? Mesmo você sabendo disso, você torce pelo Dom. Chega um momento em que o Brian tem a possibilidade de prender o Dom, mas não o prende. Pelo contrário, dá a chave do carro dele para que o Dom possa fugir. Né? Isso foi 2001. Em 2013, 14, Brian morre. E muita gente ficou triste com a morte de Brian. Depois da morte de Brian, de alguma forma o Brian consegue voltar. E ao voltar, todo mundo torce para que o Brian consiga conquistar as coisas que ele precisa. Até porque ele casou, como ele tinha ajudado o Dom, eles ficaram com raiva, a própria Mia ficou chateada com ele, tinha sido traído, né, enganado. Mas depois o Brian prova ser da família do Dom. E eles ficam juntos, se casam, têm filhos, família. Sabe qual é o problema? É que entre 2001 e 2017, a última vez que eu tive uma conversa com o Dom foi agora, já esse ano, né? Ficamos algum bom tempo conversando. O Dom matou, junto com o Brian, inclusive a Mia e os outros membros da família, aproximadamente 1.000 pessoas. Eles roubaram, em determinado momento, 110 milhões de dólares. E ficaram com dinheiro. Esse roubo dos 110 milhões de dólares foi em 2011. E ainda assim, quando eu e as pessoas nos encontrávamos com o Dom, mesmo depois disso, isso não tinha problema. Nós ainda continuávamos torcendo por Dom. Não é verdade? Dominique Toretto é o personagem central do filme Velozes e Furiosos, que agora, esse ano, está no 8. Eu nunca vi matar tanta gente, das formas mais absurdas possíveis.
de modos cruéis, é violento. O filme mostra tudo aquilo que nós vemos na televisão, Jornal Nacional, né, Canarinho. Digamos que é uma CGN da vida real, da vida cinematográfica. A CGN é a vida real, lá é filme. Mas o que isso tem a ver com o tema da nossa fala? É porque Dominique Toretto me ensinou, e os amigos espirituais me chamaram a atenção para isso, é que eu não posso dizer que eu não tenho capacidade de amar as pessoas más. Porque Dominique Toretto é um homem mau. Ele matou muita gente para defender a família. O filme número 7 parece um bandido que quer matar a família dele. Ele passa o filme todo correndo atrás e mata muita gente para poder chegar nesse bandido. Se aquilo fosse a vida real e eu estivesse lá, e o meu pai fosse um dos policiais que ele matou, eu olharia para Dominique Toretto do mesmo jeito? Acredito que não. E por que aqui eu olho do mesmo jeito? E aí volta a pergunta: o que isso tem a ver com amar os vossos inimigos se isso é filme? Isso não é real. Isso está no mundo da ficção. Isso não existe. Por um motivo muito simples. Eu tenho um médico aqui. Tem mais algum médico aqui? Fora Estrela? É Estrela, né? Tem mais algum médico aqui fora Estrela? Tem alguém da área da psicologia? Por um motivo muito simples. O nosso cérebro não faz distinção entre o que é ficção do que é realidade. Para o cérebro, não existe diferença de Dominique Toretto para Fernandinho Beiramar. Olhar um filme de Dominique Toretto matando gente e olhar o Jornal Nacional mostrando um tiroteio no Rio de Janeiro, onde pessoas são assassinadas, ou mostrar um ataque terrorista em Londres ou em Paris, e mostrar aquelas cenas, para o cérebro não existe diferença nenhuma. Sou eu. É o meu ego, é o meu self, em função das escolhas que eu faço, que determina como eu vou reagir em relação àquilo que meu cérebro capta. E o que os amigos espirituais me disseram é: se você é capaz de amar Dominique Toretto, de respeitá-lo, de torcer pela felicidade dele, se você quiser, você é capaz de torcer pela felicidade, pelo sucesso, pela vitória de qualquer ser humano. Ama os teus inimigos. Rossandro Klinger, que eu acredito que muitos aqui conheçam, pelas palestras que ele faz, e que estão no YouTube, é fácil acessar, faz uma experiência quando ele vai tratar disso, né? Ele fala que o cérebro não faz distinção entre realidade e ficção, para o cérebro é tudo a mesma coisa. Aí ele sempre começa a contar um caso trágico, né, de uma criança que passou no jornal, que a mãe ia com a criança e de repente a mãe quis assassinar a criança e ele faz aquele cenário e de repente ele faz BUM! As pessoas chocam. Está todo mundo envolvido na história. Ele diz: não se preocupe, inventei agora a história. A tensão, o medo, né? A ansiedade, a raiva que uma mãe que mata uma criança. Se vocês acham que eu estou brincando, quantas vezes você ficou com raiva por uma notícia falsa que você recebeu no WhatsApp? Não é falso? E você não reagiu como se fosse verdade? Quantas vezes passou pela... A gente recebe aqueles filmes trágicos, né? De pai batendo em criança, de um adulto batendo numa criança. Choca muito isso, né? E quando eu passo por essas situações, que eu estou conversando com as pessoas, e eu pergunto assim: o que você faria se estivesse lá agora, nesse momento? Ah, eu não sei o que eu faria. Ué, você não conhece suas reações?
Quer dizer que o mal do outro desperta o mal em você? Que diferença faz você dele? Ah, porque você vai partir e cortar o pescoço da pessoa porque ele está batendo uma criança? Quem é pior? Quem corta o pescoço de outro ou quem mata uma criança? Agressão e homicídio. Até no nosso Código Penal isso tem diferença. Então quem é pior? Então o que eu preciso para amar os meus inimigos? O que é que você faz quando torce por um bandido no filme? É fácil de responder. Você se coloca no lugar dele. Até porque ele está fazendo aquilo que muitas vezes você gostaria de fazer. Mas por convenções sociais você não faz, porque você tem medo do... Sabe o sol nascer quadrado, aquela história lá, né? E se for homem, tem medo de virar princesa. Então, você não quer fazer porque pode acontecer isso. Não porque você não faça. Aí eu me coloco no lugar do outro e eu vejo o outro fazendo. E eu torço por ele. Não importa quantas pessoas ele mate, quanto patrimônio ele destrua, não importa. Então por que eu não posso fazer isso para o cara que está lá, no Rio de Janeiro? Ah, porque ele está matando pessoas reais. No seu cérebro isso não faz diferença. E detalhe, você não é espírita. Como espírita nós não acreditamos na imortalidade da alma. Quem disse que ele está matando pessoas? Ele está interrompendo encarnações. Daqui a pouco a pessoa volta e continua a encarnação dela. Ou vocês não acreditam nisso? Ah, mas é porque não é com você. Mas se for comigo, o que é que eu vou fazer? O cara vai chegar, botar um revólver na minha cara, passa o celular. Eu vou passar o celular, ele vai ver que é difícil desbloquear e vai dizer assim, filho de uma mãe, puf! Bom, eu vou ficar um tanto quanto mais feio do que eu sou hoje. Eu vou desencarnar. Espero que os amigos espirituais me recebam. Os amigos de verdade, não os amigos que querem estar comigo porque eu fiz coisa que não devia com eles. É porque esses já estão, eu quero que os outros venham. Chegar do outro lado, vou revisar as situações, vou ficar com saudade das pessoas daqui, claro. Não sou de pedra, né? Vou avaliar as coisas e assim, tá, era hora de vir? Não, não era, mas aconteceu tal situação, você acabou vindo. Nos nossas anotações aqui a gente não consegue identificar. Mas como nada acontece fora da hora, provavelmente com planos maiores isso era para acontecer. Bom, se era assim, então faça-se a vontade do Pai. Vou me recuperar, vou estudar, fazer uma avaliação de tudo que aconteceu na minha encarnação. Segundo o que André Luiz passa nos seus estudos, vou sentar com o pessoal, quero aprender um pouquinho, vou trabalhar, vou melhorar, aquela coisa toda. Quando eu me recuperar, tiver condições, vou chegar para Clarencio, ou quem esteja no lugar dele, lá naquele lugar, né? Eu já tô supondo que eu vou para nosso lar, né? Mas eu estou levando em consideração que já passou 30 anos, aí eu já estou lá, né? E aí, chefe, eu queria voltar. Aí, quer mesmo? Tem certeza? Bem, vocês me ajudam? Bom, sempre ajudamos. Então eu quero voltar. Tudo bem, então vamos organizar. Eu estou falando alguma coisa que alguém aqui não sabe? Acho que todo mundo leu o Nosso Lar, Obreiro da Vida Eterna, Reencarnação de Sigismundo. Todo mundo sabe disso. Bom, eu podia parar a palestra aqui. Eu já disse, como amar os inimigos? Fácil. É só fazer aquilo que você já faz olhando para a TV, para o cinema. Você já é capaz de fazer. Você não quer fazer. Porque amar o outro não significa concordar com o que o outro faz, não. Porque eu amo o cara que mata os outros, não significa que eu tenho que concordar com isso. É outra história, isso é outra coisa. É outra história. Amar o outro é entender o outro como ele é. Mas, Êngelo, é muito complicado. Muito complicado. Tudo bem, pega o livro Paulo Estevão. Vocês conhecem Paulo? Quem aqui gostaria de ter Paulo como espírito guia? Se chegasse agora
Ó, você precisa largar tudo, porque você vai ter que desencarnar para reencarnar em outro lugar. Não precisa nem dizer onde. Paulo de Tarso será seu guia espiritual. Eu dizia assim, pode matar. Deixa o corpo meio inteiro para aproveitar para os outros, né? Que tem algumas coisas que dá para aproveitar, né? E tranquilo. Tranquilo. Vou agora, sem problema. Mas e a esposa, os filhos? Deus toma conta. Sabe aquela história no avião? Bota primeiro em você, depois você cuida dos outros? Estou sendo egoísta. Vou, desencarno. Bom, vou para lá. Tá. Todo mundo quer? Vamos voltar 2000 anos no passado? Quem quer Saulo de Tarso como amigo? Levando em consideração que você é cristão e ele não. Quem aqui em sã consciência quer contato com Saulo de Tarso? Vai-te daqui, arreda daqui, Satanás. Não quero papo com esse homem, não. Se ele souber que eu sou cristão, ele vai me matar. Detalhe, primeiro ele vai torturar. Por que você quer tanto Paulo hoje e não quer Saulo? Se são a mesma pessoa. Por que você só ama quando ele é bom? Por que eu não posso amá-lo enquanto ele é ruim? Porque eu sei que ele vai ser bom. Porque se eu não fizer isso, eu estou desmerecendo os que fizeram comigo quando eu era totalmente ruim. Olharam para mim e viram um palestrante espírita 2000 anos depois. E disseram, vamos apostar, porque hoje ele não vale nada. Mas daqui a 2 anos, daqui a 2000 anos, ele vai estar fazendo palestra ao povo. Simplesmente porque me amaram como eu era, fazendo o que eu fazia. Onde estão esses seres que fizeram isso comigo? Longe. Para cima. Isso significa que se eu fizer como eles fizeram, daqui a 2000 anos, onde eu estarei? Enzo, mas isso não é querer vantagem? O livro dos Espíritos diz que é. Mas eu ainda não sou um homem bom. Se eu for esperar ser um homem bom para começar a fazer o bem, quando é que eu vou fazer? Nunca, porque é fazendo o bem que eu me torno um homem bom. Então eu podia parar a palestra aqui. Já sabemos o que temos que fazer para amar os vossos inimigos, para cada um ame os seus inimigos. Só que eu tenho uma má notícia para vocês. Esses não são os nossos piores inimigos. Esses são fáceis. Ficou fácil? Depois que eu mostrei? E ninguém aqui pode dizer que não sabe. Fazer o que nunca fez. Faz. No cinema você faz. E pior, estou torcendo agora pelo... Eu estou esperando já já são mais 2 filmes que vem. Né? Velozes 9 e 10. Eu já estou imaginando como é que vai ser. E já preparando o tanque para juntar o sangue dos caras que vão morrer. Né? Então eu já estou torcendo que o Dom mate mais gente. Então eu já me conformei, eu estou treinando para amar os daqui. Porque os de lá eu já consegui. Já mesmo sabendo que ele vai matar mais. Entendem a coisa? Então eu estou treinando. Treinando, ponto. Para que eu comece a amar aqueles que hoje eu olho com... Não quero me envolver com esse povo. Primeiro que eles vão me lembrar do que eu já fiz antes. Não quero me lembrar. E segundo, porque eu não vou amar. Olha a maldade que o cara faz. Amar, como é que eu amo um negócio desse? A gente fala assim, do jeito que você ama o Dom, que faz coisa muito pior. Mas esses não são os nossos piores inimigos. Eu vou rapidinho aqui. Humberto de Campos, livro Luz Acima, capítulo 31, os maiores inimigos. Tem na internet o texto. Depois, se quiser anotar. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Pedro já tinha se dado conta disso. Não tem como você trabalhar pelo reino de Deus se você tem inimigos. Ele queria combater. Onde saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los. Combater os nossos maiores inimigos. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala ao sol rutilante da perfumada manhã.
O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação, insistindo. Porém, o discípulo, ele respondeu benevolente: a experiência, Pedro, tudo revela no momento preciso. A experiência, a vivência. Eu hoje não conseguiria fazer essa análise se eu não tivesse parado para analisar o meu comportamento assistindo o filme. É na experiência. A experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão impaciente. A experiência demora muitíssimo. Simão é o mais parecido com nós. A gente tem muito de Simão Pedro e não percebe. Se nós parássemos para analisar, aí vamos pegar o Humberto de Campos e a Amélia Rodrigues. Analisa como ela apresenta Pedro. Nós somos muito Pedro às vezes. Aqui na Casa Espírita, muitas vezes Pedro. O pessoal chega, a gente não tem paciência, a gente está chateado, a gente está sobrecarregado de serviço, tem família, tem uma série de coisas. Os outros apóstolos não tinham isso. Era Pedro, então é o que mais parece com a gente. Aí veja como é que a Amélia trata ele, como é que ela analisa, Humberto trata ele. Está dando receita para a gente, para como a gente fazer. Para os que possuem, o amigo divino esclareceu imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se desencantado. Deus nunca responde às suas perguntas quando você faz ela, viu? Ele espera o momento certo de responder para que você entenda. A questão é que a gente não quer aquela resposta, a gente faz de cego, a gente quer a nossa. Antes que pudessem retornar às interrogações, notou que alguém se esquivava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo a viva força, Diamantina risada se fez. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, era André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e comentou: Pedro, nunca te esqueça de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não havia avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Nós espíritas vamos passando na rua, está aquele nosso irmão evangélico que olha assim para a gente como se estivesse olhando para um coitado que vai para o inferno, né? E não tem jeito, ai meu Deus do céu, vai para o inferno e não tem salvação, é espírita. E aí você vai passando, você diz: meu irmão, eu disse: seu irmão, não sou nada com você não, eu não tenho nada com capeta não. Trata assim, né? Infelizmente, né? Apesar que eu tenho maravilhosos amigos evangélicos que são melhores que certos amigos espíritas que eu tenho. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O véu era bruto. O mestre, até então silencioso, ele não disse nada. Jesus não comentou nada, porque o mal do inferior não incomoda o superior. Pedro, qual a primeira obrigação ao homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás, por um acaso, observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não esqueças que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofastro, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve, gritou com Zeconias: era um ingrato,
relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoará o teu inimigo, o teu irmão? O teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Eu não vou continuar a leitura. Ela é mais longa. Até porque os nossos maiores inimigos são todas as imperfeições que nós carregamos. Já se perguntou, Enzio, por que o Israel é seu inimigo? Você... ele é meu inimigo, eu não gosto dele. Já se perguntou? Porque ele me agrediu, me disse coisas que não se diz para um ser vivente. Ele mentiu? Já prestou atenção que o inimigo nunca mente? O amigo sempre mente, mas o inimigo não? Por que eu coloquei o Israel no rol dos meus inimigos? Porque o meu orgulho não permite que alguém que eu entenda ser inferior aponte o dedo na minha cara e fale a verdade que eu temo em não aceitar. Se eu parar para entender isso, se eu estudar um pouquinho Joana de Ângeles lá na série psicológica e entender que isso é a maior inocência que nós podemos ter, se eu trabalhasse isso e Israel chegasse e dissesse qualquer coisa que fosse, me abalaria? Ele entraria no rol dos meus inimigos? Por que você acha que Jesus foi tão enfático quando disse: vai e faz as pazes com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho? Porque eu estou carregando a responsabilidade da inimizade. Não é culpa do Israel. O Israel simplesmente agiu conforme ele é. Eu criei o inimigo. Não é culpa do Israel. Pensando assim, eu chamo Amélia Rodrigues, Maria Dolores, quando nos diz: agradeço o Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro favores entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, sem cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, meu Senhor. Inimigos nós os temos, infelizmente ainda os teremos. Aqueles que não gostam de nós, oremos por eles. Estão equivocados. Quando nos conhecerem realmente, nos amarão. Aqueles que eu ainda não aprendi a amar, agora já tenho uma receita. Eu já sei que eu consigo amar até as piores pessoas, simplesmente porque eu olhei o que elas têm de bom. Quando eu disse, Dominique Toretto me deu um exemplo de como cuidar da família, o Robson disse, é verdade. Aprendi a tratar uma família vendo um criminoso no cinema. Por que não posso aprender virtudes olhando para os criminosos da vida real?
enquanto eu olhar apenas para o lado ruim deles, lado negativo deles, eu estou agindo como os meus inimigos agem, aqueles que não gostam de mim, por isso ainda não me amam. Pensando nisso, reforço o convite que o Cristo nos fez há 2000 anos e que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos faz há 160 anos, através do Livro dos Espíritos e de toda a sua obra: amai os vossos inimigos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, em todo sempre.